está sujeito a só ser diácono. Mas nada disso extra pode acontecer enquanto ele for diácono, sem abandonar o que já abandonou. É a primeira dever. É a coluna da igreja. O diaconato é uma coluna da igreja, né? A essência do serviço deles é o diaconato. E eles não podem abrir mão uma coisa pela outra. Mas dá para fazer as duas coisas também. O que o Senhor Deus pode fazer é sempre acrescentar outras coisas, que é o que nós desejamos, tá? Uma intimidade maior, um serviço maior, uma relação maior com o nosso Deus. Até que então, se for o caso, e acontece algumas vezes, o Senhor então nos muda de posição. Amém? Os diáconos também necessitam de uma série de requisitos para a sua conduta. Esses requisitos, eles comprovam a vida espiritual de compromisso cristão. Isso está descrito no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, que eu vou ler para vocês no verso 8 ao 13. Diz aqui: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé com uma consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis, sejam consagrados. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos e esposas de uma só mulher ou de um só homem, e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque, ao servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, esse é o perfil daqueles que o Senhor escolhe, e cabe a esses homens e mulheres manterem-se firmes com esse compromisso, né? Certamente, tanto o Guilherme como a Pâmela, como a Marcela, têm esses requisitos. Amém? Então, eu vou chamar agora os nossos presbíteros para ficarem aqui, por favor. Sim. Para separar ao ministério do diaconato, serviço diaconato. Tem que ser esse joelho aí. Eu pedi que os nossos pastores também fiquem em pé. Vira para cá. Troca esse lugar, botar no lugar errado, é verdade. Eu saí daqui mais cedo, estava tudo certinho. Quando eu voltei, estava tudo fora do lugar. Eu não sei o que aconteceu. Vou pedir que todos possam ficar de pé também. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Marcela, Senhor, que se disponibilizou, Deus, ao teu Espírito Santo, para que nessa hora, Senhor, estivesse sendo separado, se tornando a diaconisa dessa igreja, Senhor. Nós, como igreja, ó Deus, nós te agradecemos por essa honra, esse privilégio, esse cuidado para conosco. E rogamos a Deus que tu seja com ela todos os dias de sua vida, continue com ela, que ela possa, Senhor, se sentir feliz, Senhor, que ela possa, Deus, aproveitar essa intimidade contigo, que ela mantenha, Senhor Deus, assim como ela tem sido, desejosa de te servir, paciente, ó Deus, fazendo a tua obra, o teu trabalho, Senhor, buscando, ó Deus, manter a tua casa organizada, ó Deus, e resolvendo, ó Pai, necessidades que surgirem no diante. Por essa conduta e por essa escolha, agora, Senhor, eu como bispo, ó Deus, junto a Deus com o concílio da tua casa e mais o presbitério, declaramos separada para o exercício de diaconato a nossa irmã Marcela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, Marcela. Daqui a pouco, ó, no final, todo mundo vai falar com a Marcela, mas agora ela não precisa. Pode sentar, pode sentar.
vai caber não, só para ficar uma aqui e outra ali. Passa você para cá e leva para cá. Não. Nós não ensaiamos, né? Mas acho que não precisava. Tem muito pouca coisa para fazer, né? Agora nós vamos consagrar o nosso querido Guilherme e também a Pâmela. A diferença, meus irmãos, entre separar e consagrar é basicamente o que chamamos do teste do tempo. Se o separado se mantém firme em seus compromissos, independente das lutas e das adversidades que acontecem com todos nós, permanece firme. Então, normalmente o Senhor decide que está na hora de consagrá-los. E é isso que Deus nos mostrou. E é isso que vamos fazer. Amém? Eu queria, por favor, se ajoelhar aqui. E a pastora para o Gil também. Vou estender um bocadinho de novo. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pela vida do Guilherme, Senhor, que Tu tens separado aqui no nosso meio, que tem nos abençoado, ó Deus, no Teu serviço, ó Deus, com dedicação, Senhor, com humildade, ó Deus, com amor, Senhor, que tem nos abençoado bastante, nos tem feito muito bem. E nessa hora, Senhor, na autoridade do Teu nome, Pai, nós queremos consagrar o Guilherme, Deus, como diácono dessa casa, Senhor. Eu, Senhor, bispo dessa igreja, junto com o Teu conselho e o Teu presbitério, declaramos consagrado ao diaconato o nosso irmão Guilherme, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, irmão. Agora, Pâmela, aquele dia, pode ser ajoelhado. Queria, pastora, para um dia, Pâmela, vamos estender nossas mãos para cá, mas tudo de fé. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida da Pâmela. E assim como teu servo Guilherme tem tantos anos, ó Pai, servindo aqui no serviço diaconal, com tamanha dedicação, amor, Deus, que tem muito nos abençoado, Pai. Queremos te louvar, ó Deus, porque essa noite tu separaste para chegar ao momento de consagrá-los, ó Deus, efetivamente, como diácono dessa igreja. Rogamos a Deus que tu continue com ela, assim como teu servo Guilherme, para que continue trilhando, ó Deus, essa estrada tão maravilhosa, que é te servir, ó Deus, na tua igreja local. Amém. Ó Pai, nessa hora, eu, bispo, ó Deus, dessa igreja, junto, ó Deus, com todo o concílio e todo o presbitério, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos a tua serva Pâmela como diaconisa dessa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcelinha, vem pegar sua lembrancinha que você saiu muito rápido. Né? Agora vamos falar também um pouco sobre os presbíteros. Presbítero é alguém que, apesar de não ter sido escolhido por Deus para pelo menos um dos 5 ministérios fundamentais, por sua conduta, por sua dedicação ao Senhor e dedicação à sua causa, é chamado para liderar espiritualmente a sua própria congregação. Assim como os diáconos, o presbítero não tem uma carreira a seguir. Primeiro presbítero, depois se tornar um dos 5 ministérios fundamentais. Mas assim como os diáconos, não é incomum que isso aconteça.
Aqui mesmo, o pastor André, depois de diácono, foi presbítero. Depois de presbítero, tornou pastor. Mas isso não é uma carreira que está sendo proposta. Isso é algo que é uma expressão da nossa aumento de intimidade com Deus e também da sua escolha para aquilo que nós queremos fazer. Os ministérios fundamentais, eles não estão limitados à sua congregação. Qualquer um de nós, pastores, assim como qualquer outro pastor, profeta, ou alguém que tem um ministério fundamental de outra igreja, quando você vai para uma nova igreja, lá você deve se apresentar como essa pessoa, para que você seja recebido e acolhido como tal. Um pastor é pastor aonde estiver. Não necessariamente ele chegará numa nova igreja e vai fazer parte do presbitério. Isso aí é uma decisão da liderança daquela igreja, mas ele imediatamente é recebido como pastor. Talvez seja essa a diferença fundamental, né, de um pastor para um presbítero. O presbítero, se chegar numa outra igreja, assim como o diácono, ele não é um diácono daquela igreja. O diácono é um serviço da igreja local. Ele pode ser, sim, aproveitado, né? Ele pode ser, sim, chamado a fazer esse trabalho. Assim como um presbítero, diferentemente do pastor. O pastor chegou na outra igreja, é recebido como pastor. Tá bem? O que é o presbítero, então? Né? O presbítero é alguém que é um pastor, uma espécie de pastor, funciona como pastor, tem atividade de pastor na sua própria congregação. Tá? Presbítero é como se fosse um pastor da sua própria congregação. Quando eu digo como se fosse, é porque ele não tem um dos 5 ministérios fundamentais que o pastor tem, mas ele desempenha e atua exatamente dessa maneira. E hoje nós teremos um privilégio, quer dizer, é um privilégio para a igreja, quando Deus consegue trazer para nossas vidas um diácono, e especialmente também um presbítero, né? Então hoje nós vamos separar o novo presbítero, que é a Mizu, e vamos consagrar uma presbítera, que é a Manu. Assim como os diáconos, os presbíteros também têm uma série de requisitos de conduta que comprovam a sua vida espiritual e seu compromisso. Está também na carta de Timóteo, no capítulo 3, que vamos ler do verso 2 ao 7. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como então terá cuidado da igreja de Deus? Que não seja neófito é que não seja recém-convertido, para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Todos esses requisitos, certamente a Manu e a Mizu também têm. Por isso, vamos chamar a Mizu para ser separado para o conselho. Eu poderia estar
agradecer, ó Deus, regozijarmos, ó Deus, em nosso coração, pelo privilégio de ter mais, ó Deus, uma presbítera na tua casa. O que demonstra, ó Deus, o teu cuidado e o teu amor para conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu estás atento às nossas necessidades. Tu tens, ó Deus, sobejado sobre nós, Senhor, com essa série de irmãos, ó Pai, e irmãs, que estão aqui, ó Deus, dedicando a sua vida a Ti, Senhor. E com isso, ó Deus, nos abençoando de maneira especial. Nós rogamos, ó Deus, que de maneira poderosa Tu seja com a tua serva, Senhor, que a partir de hoje se torna presbítera, Deus, da tua casa. E nós desista, Deus, com todas as suas forças, ó Pai. Derrama a sua bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, Deus, sobre tudo que colocar a mão, Senhor. Ó Deus, que quanto mais o tempo passe, mais, ó Deus, o amor que ela tem a Ti possa aumentar. Quanto mais o tempo passa, mais as experiências que ela tenha contigo possam aumentar, Deus. Quanto mais o tempo passa, Deus, mais a bênção que ela é possa crescer na vida dela. Deus, por isso, nessa hora, Senhor, eu, bispo, Pai, dessa igreja, em nome, ó Deus, com todo o concílio, e em nome de Jesus, meu Pai, consagramos, ó Deus, a tua serva, separando-a ao exercício do ministério, Deus, do presbítero, Pai, na tua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irá se consagrar nessa noite. Vem pra cá, querido. Vou dar oportunidade para dar um testemunho nessa hora. Bom, eu acordei muito feliz. Eu acho que eu já chorei tanto na presença de Deus que eu falei, não vou mais chorar. Mas a emoção é muito grande. E a alegria é enorme poder ter sido aprovada diante de Deus, assim. Eu tenho uma gratidão, uma felicidade que não está cabendo. Então, desculpa se eu não consegui falar, meu choro. O meu amor por Jesus começou, acho que desde que eu me entendo por gente, desde pequenininha. Eu sou completamente apaixonada por Jesus. Eu amo as coisas dele, eu amo fazer tudo por ele. E desde sempre eu almejei as coisas de Deus. Não para alcançar posição, não para fazer uma carreira, como o pastor falou, mas sim para servir a Deus. É tão bom estar na presença de Deus, é tão bom você ser amigo de Deus. É uma paz, uma alegria que eu sempre quis ficar grudadinha com Ele, sabe? Eu falei, eu preciso. Desde pequenininha, eu frequentava a igreja batista, no Recreio. E foi quando o bispo, ele era pastor, era meu tio, ele abriu aqui a comunidade evangélica da Barra da Tijuca. Eu devia ter mais ou menos uns 10, 12 anos. E eu nem sabia, eu poderia ser mais ainda apaixonada por Deus. Porque abriu uma igreja que ainda falava minha linguagem. Tinha muitas outras coisas que às vezes não combinavam. A pastora e ele faziam uns retiros maravilhosos, era só de jovens. Tinha rap, eu vendo ele para fazer, meu filho vai fazer parte do rap. Eu fazia, não tinha idade dele. E era uma igreja que contagiava. Era teatro, a gente ia para panfletar na rua. E foi aqui nessa igreja que eu percebi que desde pequena você podia servir a Deus. Que desde pequena, não importava se você era adolescente, se você era jovem,
Ou então você tinha que ser casado, você tinha que fazer, né, umas coisas para você servir. Foi aqui que eu aprendi que eu podia fazer algo para Deus. Então desde esse dia eu falei, Deus, eu não quero mais só receber essa alegria, receber essa paz, receber as coisas. Se eu quero te dar alguma coisa, eu quero fazer algo por você, eu quero você, eu quero te ajudar, eu quero fazer qualquer coisa. Eu lembro que eu adolescente, eu queria fazer uma tatuagem que seria, imagina, minha mãe ia me matar, não podia fazer tatuagem de adolescente. Mas a tatuagem que eu queria fazer era o que Jesus faria. Porque em todo momento que eu tivesse alguma coisa indecisa de fazer isso ou algo, eu olhasse a minha tatuagem e eu lembrasse o que Jesus faria nesse momento. E foi aqui que ardentemente eu me aproximei de Deus cada vez mais. Eu fui líder dos jovens desde meus 16 anos. Fui diaconisa, acho que pela, não sei, primeira leva. Deveria ter diácono, tinha, né, antes. Mas a primeira leva, junto com a tia Dalvinha, tia Neuzinha, eu fui diaconisa. Fui professora do departamento infantil. Cuidei do louvorzinho, anos e anos, das crianças. Colônias de férias, eu faço parte da tesouraria da igreja. Enfim, o que tinha que fazer, o que poderia ser feito aqui na igreja, eu estava dentro. Podia contar comigo, porque eu queria muito. E teve um retiro que foi uma experiência maravilhosa. Ainda adolescente, jovem assim. A pastora virou um dia no culto e falou, Deus está falando que tem 2 pessoas aqui, que Ele está falando que está muito feliz com a vida. E ela falou, é você, falou Manu e a Dalvinha, não sei se a Dalva lembra. E naquele dia, eu falei, eu estou no caminho certo, porque minha única vontade era agradar a Deus, meu único desejo era poder servir a Deus, era poder alegrar o coração dele, sabe? E nesse dia, eu falei, não paro mais, porque eu quero isso cada vez mais na minha vida. E o tempo foi passando, conheci meu namorado, que hoje em dia é meu marido. E quando a gente decidiu namorar, eu só falei uma coisa pra ele, eu falei, olha, eu sou apaixonada por Jesus. Se você topar, ok, não tenta competir com ele, não tenta me atrapalhar, porque você vai perder. Deus é o primeiro lugar. Ele deve estar falando, gente, onde eu vou parar? Parou aqui, casado comigo. Mas eu fiz umas contas, eu lembro quando a gente começou a namorar, eu falei, olha, umas 5 vezes por semana eu vou à igreja. Você escolhe 2 vezes por mês. Algum dia você tem que me acompanhar. Deu certo. E há 12 anos atrás, eu fui separada do presbitério. Foi tremendo. Foi um mix de emoções. Eu não esperava ser uma pastora local. E o presbitério juntou ali naquele dia para eu me separar e falou, olha, não é nada fácil. Aí eu falei, opa, eis-me aqui. E realmente não foi fácil, não foi tranquilo. Tem lutas, tem tribulações. Mas o interessante é que com Deus, você sabe que isso tudo vai passar. A tempestade vai vir, mas vai parar. As confusões vão chegar, mas vão acabar. Como o nosso bispo fala, a gente só perde de WO se você desistir. E por isso eu estou aqui. Tem um versículo, são 2 na verdade, que eu gosto muito e que eu sempre faço na minha vida. Um é: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. É isso que eu faço na minha vida. Eu tento me alegrar em todos os momentos, ser paciente, e eu sempre fico em oração e vigilância. E o outro versículo que diz é: buscai o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que eu faço na minha vida. Eu busco a Deus, Deus, eu quero Jesus, e realmente todas as coisas são acrescentadas. Mais ou menos em setembro de 12 anos atrás, eu fui separada, né? Em novembro, eu comecei a liderar a reunião de oração das divas, que é verdadeiras mulheres de oração. Elas me sustentam, elas estão sempre do meu lado, choram comigo, sorriem comigo. São verdadeiras amigas, amigas de uma vida toda. Amigas que às vezes eu falo, nossa, como é que é bom
eu encontrar com elas, estar com elas terças-feiras. E eu poderia falar aqui exatamente de cada membro aqui da congregação. Teve uma vez que o bispo pregando perguntou: você conhece todo mundo da igreja pelo nome? Eu levantei a mão. Eu falei: eu conheço. Porque eu consigo identificar em cada um de vocês algo que já foi muito representante na minha vida. Muitas orações, às vezes um sorriso, um abraço, muitos retiros, alguns retiros querendo me matar. Muitas coisas aconteceram aqui. E a minha alegria é muito grande poder servir a Deus nesse local, nessa igreja, com vocês. Eu espero conseguir. É uma honra e podem contar comigo para tudo. Eu fiz um convitinho que eu entreguei para minhas amigas de infância. Porque eu também foi importante. Quando é assim, você coloca Deus na sua vida. Eu lembro que várias coisas assim, tinha lugares pra gente ir, para viajar, elas me perguntavam: Manu, você vai ter retiro? Senão elas marcavam outra data pra gente poder viajar. Ou então simplesmente era no cinema. Elas falam: não, só depois da igreja, porque a Manu tem que ir na igreja. Então eu falei com elas: olha, muitas não moram nem mais aqui no Rio, outras não conseguiram vir. E eu falei com elas: vocês fazem parte disso, eu estar aqui também, porque é bom você ter um grupo de amigas que elas, óbvio, elas identificam Jesus em mim, porque não tem um problema, me procuram. Várias amigas minhas, o pastor casou, porque elas sabem a verdadeira paz e alegria que você transborda. E hoje eu estou aqui com meu marido, com meus 2 filhos, casada. E até falei com o pastor quando ele falou: Manu, você vai ser consagrada? Aí eu falei: nossa, não sabia o que dizer. E ele falou: e no dia 3, tá tudo ok? Aí eu falei: tio, tá tudo ok, porque acabei de chegar de viagem. E o meu marido realmente, ele virou crente. Ele virou pra mim, separando essa viagem. Foi interessante. Ele virou pra mim: Manu, domingo a gente tem um voo muito cedo, ou então a gente vai no voo muito tarde. Eu optei pelo voo mais cedo, porque quinta-feira a gente já não vai à igreja, porque a gente vai perder, que a gente vai estar viajando. Então no domingo a gente vai voltar no voo mais cedo, pra gente poder estar na igreja e não perder o culto. Gente, eu quase caí pra trás. Eu falei, jura? Que decisão ótima. Eu não conseguia nem, não cabe minha alegria, a satisfação de você permanecer e servir a Deus, sabe? Tem aqui minha família, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, meus amigos, minha sogra. Sabe, no momento todo que a gente vive, não tem meu pai, mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu disse sim ao chamado de Deus. É o que eu mais desejo, é o que eu mais espero da minha vida, é servir a Deus. Eu quero sim estar atenta para fazer o que Jesus espera. E óbvio, podia, para não mencionar o bispo e a pastora Beth, meus tios, que são, nossa, pessoas assim, mais incríveis que eu conheço. São pessoas espetaculares, comigo desde pequenininha, me carregam até hoje. Aliás, agradecer todo o presbitério, que são assim, constantemente em oração, ajudando o meu caminhar. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a Jesus e falar para ele que eu disse todas as vezes para ele. E é muito bom estar congregando e ser presbítero aqui da comunidade evangélica da Barra da Tijuca com todos vocês.
se ajoelhar, por favor. Antes de nós consagrarmos você, a pastora está com uma palavra profética para te dar. Essa noite, a última noite de sexta, de sábado para agora, glória a Deus, eu falei com o bispo, eu tenho certeza que Deus vai me falar alguma coisa que me quebra Manu. E Manu, pela madrugada, foi a hora que Deus falou comigo. E Ele disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Isso é uma coisa tão maravilhosa, e ouvir esse testemunho, confirmando isso que Deus falou. Apesar da gente notar isso na sua vida, eu estou sempre muito próximo a você, mas é muito maravilhoso ouvir a voz de Deus e falar que você é como a corça que suspira pelas correntes das águas, se suspira a sua alma pelo Senhor Deus. E eu quero dizer, Manu, que a nossa família, igreja, é uma família de sacerdotes. Em cada geração da nossa família tem pelo menos 2 ou 3 sacerdotes. E aqui, a Manu já é uma outra geração. A gente vê a herança de Deus sendo levada adiante e sendo confirmada. Eu tenho certeza absoluta que o presbitério vai ser curto, porque Deus tem mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A nossa presbítera consagrada, Manuzinha, a maioria de nós, para mim também, ela sempre foi essa pessoa que ela falou aqui. Ela sempre quis a Deus. Ela, bem pequena, apesar da família toda cristã, ela ia para a igreja, se a família fosse ou não fosse. Isso me impressionava muito nela, todo o tempo. E quando ela veio ser ovelha diretamente no meu ministério pastoral, ela veio também para a cidade também. Ela veio e foi ficando, foi fazendo as coisas. Tudo que podia ser feito, ela fazia. Sempre se colocava para fazer. O fato dela ter sido diaconisa, depois de ser presbítera, agora consagrada, não é uma carreira, mas não deixa de ser. É um aumento expressivo de relação com Deus contínuo. Ela é muito jovem, mas desde sempre ela foi essa pessoa. Faz tudo e faz bem feito. E fica preocupada em fazer mais bem feito, né? É impressionante a dedicação dela e contagiante, sabe? Porque é muito bom quando a gente vê esses frutos acontecerem em nossa vida, né? Você sabe. Como a pastora falou, você faz parte de uma família que até onde eles conseguem se lembrar, bisavô, tataravô, tudo, a geração de cristãos que servem a Deus, né? Pastores, missionários, tudo que você pode imaginar que existe uma igreja, essa família participa ativamente, né? Eu tenho no meio aí, tenho uma carona, estou aqui, né? E você não está sozinha nessa geração, tá? Essa geração está aí, né? Mas você é uma, assim, isso para mim me alegra muito, né? É como se você soubesse que Deus faz algo e Ele fizesse mesmo, e você visse Ele fazendo, isso dá uma alegria muito grande. Então, você também alegra muito o nosso coração. Eu sei que toda a congregação te ama, percebe você, e sei que você está doada para todos eles e vai continuar se doando. Que esse dia seja mais um degrau, né, que Deus está trazendo na sua vida,
A pastora já está profetizando aí, vamos de frente. Né? Pega logo a palavra, eu já peguei, eu pego logo, né? Então agora eu vou pedir para a pastora ungir a Manu. Vamos então consagrá-la em nome de Jesus. Pai Deus, louvado seja o teu nome por esse momento, Pai, que é um privilégio para todos nós, especialmente para mim também, Senhor, viver. Que o Espírito Santo possa continuar transbordando na vida da tua serva. Que ela continue cheia de tal maneira que transborde e alcance a todos nós em sua volta. Derrama sobre ela toda a sorte de bênção. Estende, Deus, essas bênçãos para o seu marido, porque ambos são uma só carne, Pai. Para seus filhos, para tudo que colocar a mão, Pai. Livra-la do mal, Senhor, e que ela possa continuar caminhando soberanamente, ó Deus, altaneiramente, possa permanecer como uma corça, Senhor, que suspira pelas águas, a sua alma suspirando por ti, ó Pai, porque isso certamente também alegra o seu coração, como também certamente alegra todos nós. Por isso, nessa hora, Deus, eu bispo aqui da tua casa, Senhor, junto com o teu conselho de pastores, e em nome de Jesus, consagro a tua serva Manu, presbítero, Deus, dessa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.